nada me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia que começa. Eu sou João Batista e venho até você com as palavras de esperança. Como anda o meu interesse pelas coisas de Deus? Eis a reflexão do dia de hoje, que nós vamos começar a meditar a partir de Apocalipse 3, 15 a 16. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança. Eu já convido você a tomar a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, para começarmos a nossa meditação no dia de hoje. Conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Palavra do Senhor, graças a Deus. A partir de hoje eu vou falar sobre os aspectos negativos na questão da vida espiritual, né? Tibieza, os pecados e os pecados espirituais. Então, a partir de hoje nós vamos estar refletindo isso. Não dá para meditar somente hoje, que é um tema extenso, mas acredito eu que vai ajudar muita gente, que vai levar-nos a uma profunda reflexão. E quando eu estava lendo todo o tema, né, de preparação para essa pregação de hoje, além da leitura, que eu particularmente gosto muito, que é essa que eu acabei de ler, que nos faz assim pensar muito sobre a nossa vida espiritual. Lendo tudo isso, eu percebia a necessidade de abordar esse tema por mais tempo, sabendo ainda a necessidade do nosso conhecimento a essas realidades, para que a gente possa ter segurança aí também para viver a nossa vida, né, no sentido espiritual. Mas quando eu estava lendo, eu achei interessante colocar esse tema. Como anda o meu interesse pelas coisas de Deus? Estou fazendo por obrigação ou estou fazendo porque eu amo a Deus sobre todas as coisas? Então vamos juntos refletir esse tema e ver aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Irmãos, hoje é possível perceber um grande esvaziamento espiritual no mundo inteiro, infelizmente. O povo está caindo aí na indiferença religiosa, no relacionamento com Deus, tem se tornado fraco, principalmente por aqueles que já o conhecem. Isso que é mais triste, né? Muita gente que não buscava a Deus começou a buscar, outros que era íntimo de Deus começou a ser mais íntimo de Deus, e muitos que levavam a vidinha mais ou menos na presença de Deus abandonaram a Deus, ou estão vivendo um relativismo. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse relativismo, que a gente às vezes ouve falar tanto, mas não entende o que é, né? Então, nesse relacionamento com Deus, muitos têm se enfraquecido, né? Principalmente por aqueles que já o conhecem ou tiveram uma profunda experiência com Ele, acabaram se esvaziando, desanimando e abandonando a Deus. Que tristeza! Mesmo diante desse esfriamento da fé, não podemos nos deixar ser dominados pelo desânimo ou pelo desespero, né? Pois existem muitos sinais de esperança que nos fazem acreditar que o homem possui um ardente desejo de Deus e o busca por meio de um caminho sincero, né, de espiritualidade. Mesmo que seja preciso passar por caminhos dolorosos, o homem é capaz de Deus. O nosso querido cardeal Joseph Ratzinger, ele fala sobre esse crescimento da indiferença religiosa, né? E eu acho muito interessante esse texto, que foi do dia 18 de abril de 2005. Ouça com atenção o que ele nos traz nessa meditação de hoje.
Quantos ventos de doutrinas conhecemos nesses últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas maneiras de pensar. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos, por muitas vezes agitada por estas ondas lançadas de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo, até a libertinagem, né? Do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo e assim por diante. Todos os dias surgem novas seitas e que São Paulo diz sobre a malandragem humana que se esforça para levar ao erro. Está lá em Efésios 4,14. Ter uma fé clara baseada no credo da igreja é frequentemente rotulado como fundamentalismo. Pior que é verdade, né? Ao passo que o relativismo, vai falar agora sobre o assunto. Ao passo que o relativismo, que quer dizer o quê? Deixar-se jogar aqui e ali por todo o vento de doutrina. Parece ser a única atitude que pode lidar com os tempos modernos. Estamos construindo uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e deixa como última medida somente o próprio eu e os seus desejos. O relativismo ele tem sido vivido, irmãos, na fé de uma forma absurda. As pessoas não têm convicção da sua fé e quem não tem convicção do seu destino, da sua meta, qualquer paixão diverte, qualquer caminho agrada. Então, como aumentou o número de pessoas que se dizem católicos, mas que acreditam na reencarnação, por exemplo. Se a pessoa quer viver o espiritismo, respeite ela naquilo que ela quer seguir. É o que eu sempre tenho dito aqui. Eu acredito que eu estou pregando muitas das vezes para cristãos. Se eu sou um cristão, se eu sou um católico, a grande maioria que me acompanha são católicos, assim como eu. Então, eu preciso ter uma fé clara, uma fé definitiva. Eu não posso viver minha fé de uma forma relativa, de uma forma para agradar todo mundo. Não, eu tenho que agradar a Deus. Então, se eu sou católico, eu creio na ressurreição, que é o que Cristo viveu e venceu por mim. Então, eu não posso ir relativizando a minha fé. Agora, respeitar as pessoas que querem acreditar em outras coisas, aí é outro detalhe, né? Respeitar. Cada pessoa vive do jeito que quiser, acredita o que quiser. E nós precisamos respeitar isso. O respeito, ele cai bem em todo lugar. Mas como cristão, decidido, firme, convicto da minha fé, eu tenho que ter segurança daquilo que eu acredito. Por isso que eu tenho batido em tantos temas que eu espero estar ajudando vocês a ter mais discernimento sobre a forma de viver a fé. Eu não posso viver uma fé de qualquer jeito. Não, eu tenho que ter segurança daquilo que eu acredito. Ontem eu conversava até com uma cliente minha, ela falando dessa geração de hoje, né? Aí ela contava para mim que um jovem, conversando com a sua filha, de 10 palavras que ele disse, 8 eram palavrões. Um jovem de 13, 14 anos. Então, assim, essa forma que as pessoas estão vivendo hoje, sabe? Sem critérios, sem cuidados, né? Os relacionamentos hoje são descartáveis. É tão triste você saber que nossa geração não prioriza o definitivo, mas só os prazeres momentâneos. Por isso que a vida sexual dessa meninada hoje começa aos 13, 14 anos. Primeiro porque os pais não têm coragem de falar do assunto. Desculpa o que eu vou dizer. Infelizmente, às vezes, nós pais temos sido um bando de covardes. Sabe, nós não temos coragem de falar para os nossos filhos sobre limites. Nós não temos coragem de dizer o nosso não de forma definitiva. Não é não e pronto. E aí, irmãos, nós vamos levando isso para a vida em família. Nós vamos levando isso para a vida espiritual. E aí nós vamos caindo na tibieza, que é a mornidão,
De qualquer jeito tá bom. Então a tibieza é o primeiro passo para muitas formas de mal. Ela nos faz hesitar na resposta ao amor de Deus e traz mornidão à nossa vida, gerando fraqueza, indolência e falta de ardor. A tibieza tem levado muitas pessoas à prostração, à cegueira espiritual, pois para o tíbio nada é interessante ou novo, mas rotina. Você quer um sinal visível de tibieza? Quando as pessoas começam a falar assim, não vou na missa não, todo dia é a mesma coisa. Ai, talvez você possa ter que ligar o sinal de alerta na sua vida espiritual. Se você pensa que todo dia é a mesma coisa, você está muito enganado. Cada dia é único na Santa Eucaristia, tá? Guarda isso no seu coração. Uma Eucaristia nunca se repete, ela é única. Por isso que muitas às vezes caem na sua espiritualidade, porque olham como rotina e não como algo novo, né? Com isso, há um profundo rompimento com a intimidade com Deus. O Senhor se torna tão banal que muitas vezes o relacionamento com Ele deixa de existir. E aí, nós vamos novamente relembrar a leitura que está em Apocalipse 3, 15 ao 16, onde o Senhor nos adverte aos que são mornos. Conheça a tua conduta, não és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente, mas porque é morno, nem frio nem quente estou a vomitar-te de minha boca. Eu não sei vocês, né? Exemplo, quando eu bebia refrigerante, por exemplo, eu estou tentando parar e não é fácil, né? Tem dia que eu consigo ficar sem, tem dia que não, então eu quero dizer no passado, quando eu bebia constantemente, tinha que ser gelado. Deus me livre de pegar um refrigerante morno. Então aquilo que é frio tem que ser frio. E do mesmo jeito, café. Gente do céu, se eu for na sua casa tomar um café, me oferece café quente, pelo amor de Deus. Eu prefiro queimar a boca do que tomar um café morno. Não, misericórdia. O povo vai pensar que eu sou aborrecido, né? Não, estou só citando um exemplo. Refrigerante tem que ser gelado, né? Agora, café tem que ser quente. Então, eu estou usando isso para exemplificar para você. Morno não, nem o que é gelado morno e nem o que é quente morno, porque senão fica horrível. É horrível, infelizmente. E a palavra está dizendo assim, olha, tem que ser decidido, não pode ser mais ou menos, ou quente ou frio, porque morno não agrada o coração de Deus. E hoje cresce entre nós, entre os católicos, e até mesmo entre os consagrados, padres, religiosos, missionários, cresce nos grupos de oração a falta de ardor. Por isso a vida com Deus tem se tornado apenas um trabalho. Credo, que tristeza, como outro qualquer, é um trabalho como outro qualquer, perdendo assim o verdadeiro sentido missionário. Agora preste atenção. Por isso é que a tibieza, que tem a aparência de indiferença, é tão detestável. É ódio disfarçado em amor. A tibieza em que a alma não é nem quente nem fria, nem ama nem odeia positivamente, é um estado que se rejeita a Deus e a sua vontade, embora mantendo a aparência exterior de amá-lo, a fim de evitar aborrecimento e salvar a própria pretensa responsabilidade. É uma condição a que chegam em breve os que habitualmente não têm gratidão pelas graças recebidas de Deus. Isso está no livro Na Liberdade da Solidão, de Thomas Merton. Inclusive o padre Reinaldo Cazumbá cita muito esse Thomas Merton aqui no livro. Então, muitos grupos de oração perderam o essencial, que é o quê? A intimidade com Deus. A intimidade com Deus. A vida, perderam a intimidade com Deus, a vida no Espírito e o ardor da oração.
deixando-se ser conduzidos apenas pela razão humana, que não é capaz de entender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito se entende vivendo bem a espiritualidade. A tibieza, irmãos, ela nos amarra aos pecados. Agora isso aqui que eu vou estar trazendo, que o padre Reinaldo Cazumbá nos fala, é muito sério. Preste atenção. A tibieza nos amarra aos pecados, principalmente aos vícios e aos pecados veniais. O que são pecados veniais? Faltas leves ou cotidianas, como por exemplo, deixar de rezar. Ah, não, hoje eu não vou rezar não, reza amanhã. Ah, não, hoje eu não vou rezar não, reza depois de amanhã. E aí, irmão, a coisa vai ficando séria, né? Atenção para essa fala de São João Paulo II. Todas as vezes que a desordem fica aquém da separação de Deus, então o pecado é venial. O pecado venial, ele não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. Ou seja, é um pecado que vai nos levando ao esfriamento diário. Então, no final, ele se torna muito grave. Mas ele não nos priva dessa graça santificante, mas vai nos levando ao esfriamento diário. Por isso que ao mesmo tempo que ele é leve, ele é fraco, ele é frágil, no final ele pode se tornar grave. Então ele também retira a nossa força espiritual e dificulta a luta por santidade. Olha o que ele faz, tá vendo? Por sermos mais de Deus e superarmos os nossos pecados e falhas, e em decorrência da tibieza, acostumamos-nos com o feijão com arroz de todos os dias, com a vidinha mais ou menos de oração que temos, né? Contentamos-nos com pouco. Ah, eu vou na missa uma vez por semana e tá bom demais. Mas se eu tenho condição de 2, 3, por que eu não vou, né? Quem não tem, tudo bem, Deus entende e você tem que fazer o esforço para estar ali pelo menos ao domingo. Muitas das vezes nós nos contentamos com pouco, mesmo sabendo que Deus tem muito para nos ofertar. Acabamos cometendo pecados de olhos abertos, conscientemente, sem que façamos esforço nenhum para evitá-los. Como afirma Santo Antônio Maria Zacarias no trecho de uma de suas cartas. Preste atenção, é muito bonito esse trecho. Se a tibieza tomar conta de vocês, a vida marcada pela espiritualidade dará lugar a uma vida carnal. Tá vendo? Por isso que eu disse agora há pouco. Aquilo que era simples, ao se somar, vai se tornando grave, né? Usando o termo mais adequado, vocês se tornarão muito mais uns fariseus do que cristãos e espirituais. O tíbio, ou seja, o fariseu, age assim. Ao se converter, abandona os pecados maiores, mas não se preocupa com os menores, ou melhor, não sente nenhum remorso por causa deles. Isso é muito sério. A tibieza é uma armadilha do diabo, cujo desejo é arrastar todos para o inferno, a começar por aqueles que estão em comunhão com Deus. É lógico, porque ele não consegue vencer a Deus. Então ele vai tentando os filhos de Deus, levando os filhos de Deus para o inferno, porque assim fazendo ele está ferindo o coração de Deus. Então o tíbio, mesmo diante da Eucaristia, torna-se insensível. Quantos vão para a fila da comunhão mascando chiclete? Quantos vão distraídos? Quantos comungam não tendo o menor respeito e reverência por Deus? Então olha, o seu coração, o coração de quem vive a tibieza, se fecha à ação do Espírito Santo, tornando-se uma pessoa carrancuda, mal-humorada, triste, insatisfeita, rancorosa, que se entristece com o progresso espiritual do outro, tem inveja, perde-se de fato o sentido da vida. Agora, escute, há 2 tipos de tibieza, a começada e a consumida. A começada gera uma total aversão ao pecado mortal, mas facilita a queda em pecado venial. Já a tibieza consumada
aumenta o amor ao prazer. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao fervor do Espírito Santo, onde é sanada toda forma de tibieza que possa ter tomado conta de nossa vida espiritual. Por isso, nós rezamos com muita fé e com muito amor nesse momento. Senhor Jesus Cristo, no poder do teu santo nome, do teu sangue redentor, eu renuncio a toda tibieza em minha vida. Sei que é vontade de Satanás que eu seja ou me torne uma pessoa tíbia, mas no poder da tua santa cruz, eu renuncio e expulso de minha vida esta doença espiritual. Vem, Senhor Jesus, tomar posse de minha vida. Eu assumo a minha libertação. Repita, meu irmão. Eu assumo a minha libertação. A vida nova que o Senhor vem me dar pela ação e poder do Espírito Santo. Obrigado pela vossa poderosa unção se derramando sobre a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Amados irmãos, sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.